Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre a saúde mental dos professores durante o tempo de pandemia. Vou deixar para vocês também algumas dicas que auxiliam na saúde mental. Também vamos ver um pouquinho sobre os problemas que estão enfrentando, tanto no psicológico quanto no mental, os professores estão enfrentando devido à crise do Covid-19, onde eles precisaram se adequar ao novo sistema de ensino, o sistema online. Vamos ver um pouquinho sobre as causas do estresse, vamos ver um pouquinho sobre a síndrome de Burnout e vamos ver também sobre a depressão, que são sintomas, quais são os sintomas da depressão, são as causas que levam os profissionais da educação a sofrerem com a sobrecarga de trabalho. Então, vamos à nossa aula. Saúde mental dos professores diante da pandemia. Então, agora nós vamos ver um pouquinho como a pandemia do Covid-19 afeta na saúde mental dos nossos professores. A atividade docente é uma das profissões que mais exigem trabalho mental, e lidar melhor com a ansiedade, o estresse e as emoções desagradáveis é um dos principais desafios quando esses fatores não são tão planejados e podem gerar grande desgaste que repercutem sobre a saúde física e emocional, afetando significativamente o desempenho profissional. Então, com a substituição das aulas presenciais na modalidade, substituída presencial para a modalidade online, elevou a carga de trabalho dos professores, aumentou a ansiedade e o estresse, que gerou desgastes nos nossos profissionais de saúde. Então, muitos precisaram se adaptar, utilizar a tecnologia, utilizar as fontes tecnológicas, a internet, plataformas de ensino. Muitos precisaram se adaptar, professores que até então não tinham um amplo conhecimento a respeito da tecnologia, precisaram adaptar-se para os novos meios, novas práticas de ensino, e isso acabou causando desgastes, pois muitos não recebiam ajuda das escolas, por parte da gestão escolar, não contavam com o apoio. Isso causa os desgastes também, como se tem anteriormente. Então, fatores como cobranças administrativas e a falta de depressão para essas transformações geram graves problemas à saúde física e mental dos educadores. Então, a administração da escola é muita cobrança, e a falta de preparo para essas mudanças que foi preciso acontecer devido ao Covid-19 gerou uma sobrecarga nos nossos profissionais de saúde. Então, um alto nível de estresse, no caso, a situação é uma situação contínua de sobrecarga, demandas, responsabilidades, muitas cobranças e até conflitos entre a vida profissional, ou seja, o problema vai surgindo, os problemas que afetam a saúde mental vai surgindo de decorrência de várias situações, acúmulo de situações. Também aqui nós temos um pouquinho sobre as mudanças na rotina do trabalho, e o aumento da pressão que pode desencadear problemas psicológicos. Então, esses problemas vão surgindo, através do acúmulo, dos acontecimentos que vai acontecendo na vida dos profissionais de saúde. Com a pandemia do Covid-19, houve urgência e necessidade de rápida adaptação por parte dos profissionais de educação. O trabalho de forma virtual é mais intenso do que as aulas convencionais. Por quê? Porque muitos precisam, no caso, se readaptar, no caso. Eles levam os trabalhos para casa, eles têm que gravar as aulas, às vezes começa explicando a aula não dá certo, às vezes é interrompido pelo filho, às vezes é interrompido pelo marido, às vezes você está fazendo algum trabalho de casa, você tem que parar o seu trabalho para focar no teu conteúdo. Então, por isso a importância, nós vamos ver mais para frente, de você ter uma rotina, de você ter um local para você preparar, no caso, as suas aulas, um cantinho educativo para você trabalhar nos tempos de pandemia.
Então, devido ao contexto que estamos vivendo, exige que se aprenda novas habilidades em um curto espaço de tempo e por si só é cansativo. Além disso, o trabalho em casa, muitas vezes tendo que conciliar com as rotinas domésticas e a necessidade da família, que acabam ficando sobrecarregados. Então, aqui é um motivo, né, da sobrecarga dos professores. Muitas vezes não há um suporte adequado por parte da direção da escola, a falta de apoio de pedagogos e psicólogos. Muitos docentes se sentem impotentes diante dos desafios que não conseguem enfrentar sozinhos e acabam ficando com altos níveis de estresse, o que pode levar a transtornos mentais. Então, nós vemos que aqui afeta também, causa transtornos mentais, nos profissionais. Entre os mais fatores que afetam a saúde mental dos professores, nós destacamos desvalorização social do trabalho. No caso, o professor se sente desvalorizado, não tem a devida valorização, tanto por parte da escola, por parte da sociedade, muitas vezes também por parte até mesmo dos pais dos alunos, Classes virtuais muito numerosas. Então, quando a sala tem muitos alunos, o professor não consegue dar conta da demanda, Não consegue atender, abranger toda aquela turma. Muitas vezes é um professor por sala. A sala, às vezes, contém 25, 28 alunos. Então, é classes muito numerosas, Talvez se diminuísse, com certeza, se diminuísse a quantidade de alunos em classes, o professor conseguiria abranger, atender todos os alunos, Muitas vezes ele não consegue atender toda a sua classe e isso acaba afetando, o seu emocional, o seu psicológico, Falta de apoio da gestão escolar. Muitas escolas querem que os professores deem o melhor de si dentro da sala de aula, que eles trabalhem da melhor maneira possível, que eles abranjam práticas de ensino, utilizem metodologias, mas não dão um suporte adequado para isso acontecer. Eles querem que o professor trabalhe, no caso, de uma maneira mais ampla, uma disciplina, digamos, querem que trabalhe com conteúdos mais abrangentes, mas eles não dão suporte, No caso, eles não dão os materiais, não dão apoio, não dão motivos e sugestões até mesmo para o professor de como agir de determinada maneira. Turmas desinteressadas pelo aprendizado. Muitos alunos vão para a escola só por irem, vou para a escola para passar de ano, pegar o diploma e deu. Não, as turmas, quando os alunos são desinteressados, desmotiva o professor. Podem ver quando a gente relata de alunos que têm um interesse em aprender, que querem buscar novos conhecimentos, novos conhecimentos para a vivência, para si, novas aprendizagens, metodologias, a gente vê que isso motiva o professor, Muitos alunos dão sugestão de como trabalhar, e relatam a vivência do seu cotidiano. E muitos alunos acabam indo para a escola apenas por ir, Cobranças e exigências de qualificações do desempenho, como citei anteriormente, Muitas cobranças, muitas exigências, mas a falta do apoio. Falta de preparo para lidar com as tecnologias de ensino à distância. Então, muitos dos nossos professores têm contato com a tecnologia, utilizam computador, têm redes sociais, utilizam plataformas. Os sistemas de ensino disponibilizam, que nem na Secretaria do Estado disponibiliza as plataformas digitais. Então, agora, com a utilização das tecnologias, os professores precisaram se readaptar, Precisaram ter um celular com uma câmera boa, para poder gravar suas aulas, ou precisaram ter um computador, adaptar-se às novas tecnologias para poder continuar ensinando à distância, As faltas das tecnologias pedagógicas para o ensino online. Então, as faltas das técnicas pedagógicas. Então, que muitos não têm técnicas, Não sabem como gravar uma aula, como baixar um programa para gravar uma aula, Qual a melhor maneira de ensinar, de utilizar o programa, de utilizar uma plataforma, de ensino. Relação interpessoais insatisfatórias. Então, relação entre as pessoas, eu não me dou bem com minha colega que
Eu dou aula para uma classe, ela dá aula para outra classe. Nós não se damos bem, ou a professora de artes não consegue entrar em comum acordo com a professora de geografia ou com a professora de artes. Então, relações interpessoais insatisfatórias, né? Inexistência de tempo para um adequado descanso. Muitos só querem trabalhar, continuar fazendo os trabalhos, procurando garantir o ensino aos seus alunos, mas não existe um tempo de descanso. Isso você coloca no seu psicológico e acaba afetando, no caso, o psicológico da pessoa, né? Eu preciso fazer essa atividade, eu preciso programar uma aula, eu preciso seguir o cronograma, e acaba sem tempo para o descanso, né? O que pode causar, né, um estresse, né, uma sobrecarga de serviço, de trabalho, né? Desânimo e desmotivação para o trabalho. O que gera, então, no caso, o desânimo, né? Todos esses fatores, né? Muitos se sentem desmotivados, desvalorizados. Quando a gente conta com o apoio, né, das pessoas para nos ajudar, né? Se a gente tem uma dúvida, uma motivação, uma opinião, isso eleva, né, a nossa autoestima, né? Nos traz mais ânimos para a gente trabalhar diante do contexto que nós estamos inseridos. Práticas para melhorar a condição emocional do professor. Então, organize a sua rotina. Então, com as aulas online, além da necessidade de mais tempo para pesquisar, planejar e elaborar as videoaulas ou os podcasts, ainda há risco de imprevistos que podem surgir durante o dia. Então, não deixe para a última hora para você gravar uma aula. Eu tenho que gravar a aula hoje para mim apresentar para os meus alunos essa aula amanhã. Eu vou deixar para mim gravar de noite. Deixei para mim gravar de noite, mas de noite não deu, porque eu tive que atender meu filho, eu tive que dar banho, tive que atender, fazer a janta, e ele tava reinando, ficou doente, não pude gravar a aula. E daí, como que fica? Não pode deixar para a última aula. Então, organize sua rotina. Tem um calendário ali das atividades, das atividades diárias, separe por dia, separe por horários as suas atividades, né? O que você vai fazer durante aquele dia, tal horário. Nunca deixe para a última hora, porque às vezes pode acontecer imprevistos. É indispensável organizar melhor a rotina e estabelecer um cronograma com as atividades, como eu disse, né? Um cronograma com as atividades diárias. Segunda-feira eu tenho que gravar uma aula. Terça-feira eu tenho que explicar um conteúdo relacionado à geografia. Quarta-feira é aula sobre matemática. Então, deixe tudo cronometrado, né? Gravar um vídeo sobre as práticas de leitura. Então, tudo no cronograma bem certinho, que melhora, né, a maneira de você se organizar na sua rotina diária. Pratique atividade física. Os exercícios físicos ajudam a relaxar a mente e promover o bem-estar emocional. Fortalecem o organismo contra diversos tipos de doenças e ajudam na disseminação do estresse e no controle dos pensamentos negativos, que comprometem a saúde mental do professor. Então, os exercícios, além de ajudar, né, a gente no corpo da gente, né, relaxa também a nossa mente. E também agora, na época do Covid-19, os exercícios físicos nos auxiliam, né, a nos prevenir, né, do Covid-19. Então, existem muitas doenças que estão relacionadas à falta do exercício físico, né, como a obesidade mórbida, muitas doenças assim que, se você fazer exercícios físicos, eles auxiliam, né, a diminuir o estresse e também no corpo da gente mesmo, né, pra gente se sentir mais animada, mais bem com a gente mesmo. Também ajuda no controle dos pensamentos negativos. Por quê? Porque a gente estando parado, a gente só coloca coisa na cabeça da gente. Pensamentos, geralmente, no momento que nós estamos vivendo do Covid-19, são os pensamentos negativos, né, que atraem pra gente. É muita coisa que a gente vê na televisão, que a gente vê nos jornais, notícias de mortes. Muitos familiares da gente acabam se infectando também com o Covid-19, então é muitas notícias. E a gente praticando atividade física, a gente acha uma ocupação, né, para a mente da gente. Então, desconecte. O ideal é alterar a elaboração das videoaulas com atividades relaxantes, no caso, a yoga, caminhada e práticas de instrumentos musicais.
Adotar essas medidas ajuda a relaxar o cérebro, além de movimentar o corpo para evitar os danos decorrentes da postura durante o trabalho online. Então, no caso aqui, a postura, que a gente fica às vezes muito sentada, a gente não tem uma postura correta para gravar uma aula, né, para gravar um vídeo, então a gente senta da maneira incorreta, e isso ajuda também, no caso, na postura, né, adotar medidas para relaxar o cérebro e se movimentar, né, movimentar-se constantemente. Então, alterar a elaboração das aulas. Vou gravar uma aula, vou praticar uma yoga, vou gravar uma aula, vou fazer uma caminhada, temos que gravar um vídeo, um mini curso, agora vou fazer algo que eu gosto, então se desconectar um pouco do trabalho, não ficar só com o foco em cima do trabalho. Melhore as relações com os colegas. Então, o papel do diretor, né, ou seja, todos os membros da escola, é fundamental na organização escolar, porque melhora a relação com os colegas, né, e mantém a comunicação, o que pode diminuir a pressão e as cobranças resultantes da sobrecarga de trabalho. Então, procurar se dar bem com os colegas de escola, não digo ter amizade, né, aquela amizade de ir em casa todos os dias, mas procurar se dar bem dentro do ambiente escolar, né. O respeito é a base de tudo, então respeita o colega, através do respeito a gente consegue, né, o nosso próprio respeito, né. Como dizem, tem pessoas que tratam a gente como a gente trata, então vamos procurar tratar os outros sempre bem para nós sermos tratados bem. A importância de buscar ajuda. É preciso buscar maneiras mais adequadas para lidar com a questão emocional dos educadores em tempos de pandemia. Um suporte adequado é essencial para o enfrentamento das questões resultantes das transformações no contexto educacional. Então, viu que você está muito estressado, você está entrando em uma depressão, procure ajuda, busque ajuda. Hoje em dia tem meios online de consulta com psicólogos, procure ajuda com especialistas, né? Tem uma dúvida desde uma dúvida mais simples, tem uma dúvida de como planejar uma aula de determinado assunto. Como estou com essa dúvida? Vou procurar ajuda com meus colegas, ou procurar ajuda com a gestão, né? Com os gestores, né? De que maneira que podem me ajudar, desde fazer uma aula até no emocional da gente, né? Durante os tempos de pandemia, a gente manter o contato com as pessoas, mesmo que seja um contato distante, às vezes um contato por celular, um contato online, é muito importante para a saúde da gente, para a gente não se sentir tão isolado, né? No momento que nós estamos vivendo dentro do contexto, né? Do coronavírus, que afeta, né, na área educacional. Manter uma rede de apoio social é importante, pois proporciona ajuda em tempos de necessidade, no caso, devido à pandemia, favorece o enfrentamento e a superação de momentos de crise e o fator de proteção para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, uma rede de apoio social é muito bom, né, que um apoia o outro e assim a gente vai transferindo, né, os nossos conhecimentos, né, as nossas vivências, né, não só os conhecimentos, mas o que a gente está passando, as vivências, né, para os nossos outros colegas, né, da nossa rede de apoio. Diante da pandemia do Covid-19, o professor precisou se reinventar, pensar formas dinâmicas de como construir os conhecimentos nos alunos, que maneira que eu vou transferir os meus conhecimentos, como vou elaborar e propor diversas atividades. Precisou inovar os métodos e também aprender a utilizar as novas plataformas de ensino. Então, refletir sobre como considerar diferentes formas com as quais os estudantes aprendam a fim de melhorar o planejamento da aula. Então, ele precisou, né, se reinventar. Ele precisou adaptar todas essas atividades, né, além das que ele já fazia. Ele precisou abranger tudo isso dentro do seu cotidiano, né, dentro da realidade que nós estamos vivendo. Então, sua casa se tornou também sua sala de aula. Então, os trabalhos que eram feitos na escola foram feitos, né, passaram a ser dentro da nossa casa. Então, para isso, nós precisamos dividir os tempos e espaços para atividades específicas. Ter um espaço específico para as tarefas profissionais pode ajudar nessa organização.
preciso gravar minhas aulas, corrigir o conteúdo as atividades dos alunos, eu vou separar num lugar. Vou separar um quarto, onde eu coloco uma mesa, um ambiente próprio para mim gravar as aulas, onde eu deixo todas as atividades dos alunos neste determinado local. Avisar, né, a família quando estiver gravando aula para não ser interrompido, né, para não ser atrapalhado no momento de trabalho, né. Então, é como se você estivesse trabalhando na escola, só que dentro de casa, o que complica um pouco mais, né? O que traz diversos, às vezes, obstáculos, né? Porque às vezes você está gravando uma aula, o teu computador, você está gravando no computador, você tem que se programar bem, porque às vezes pode acabar a bateria no meio da aula, às vezes você pode ser interrompido, então você tem que se programar bem, né? Preparar um ambiente, no caso, para você poder trabalhar de maneira adequada, seguindo o seu planejamento, né? Trabalho o dia inteiro e muitas vezes à noite. Então, muitos gravam aula de dia, mas vou gravar uma aula para adiantar para amanhã, então vou gravar esta aula à noite. Não. Trabalho os horários normais que você trabalharia, né, no caso na escola, faça ali a sua rotina, siga a sua rotina e tenha um tempo para você descansar. Isso não vai acumular, sobrecarregar você de tanto serviço, de tanto trabalho, e você vai ter tempo para você descansar. Então, ter um planejamento semanal das atividades, não se cobre tanto, caso algo saia do planejamento, tire um momento para adaptação. Então, aqui nós falamos assim, se algo não correr como você planejou, 2 horas da tarde eu tinha que gravar a aula de matemática, mas ocorreu um imprevisto, não deu para mim gravar. Não tem problema, você vai gravar 4 horas, você vai gravar o horário que der. Lembrando que nós todos estamos em fase de adaptação. Nada é certo, nada é concreto. Não só os profissionais de educação, como todo mundo precisou se adaptar, né? Diante da nova rotina que nós estamos passando com o coronavírus. Não consegue se desligar do trabalho. Dê atenção ao cuidado pessoal. Manter o sono adequado, comer equilibradamente, se exercitar e beber água colaboram para uma vida saudável e produtiva. A meditação também é uma boa forma de se conhecer e lidar com as suas dificuldades. Então, se desligue do trabalho. Tenha um tempo para você, né? Dê atenção à sua vida pessoal. Lembre-se que você tem uma vida, que você não está só aberta só em 100% com o trabalho. Cuide um pouco de você, né? Se exercite, beba água, tenha uma vida saudável, né? Para isso não provocar o estresse, não provocar uma depressão, né? Não tem final de semana, todos os dias são dias letivos. Descanse, combine, no caso, com os alunos, com os pais ou as pessoas que têm o seu telefone, o seu número de WhatsApp. Combine que durante tal dias você vai estar disponível, que os finais de semana você, no sábado e domingo, você não responde mensagem, você não esclarece dúvidas. Não que você esteja deixando os pais de lado, os alunos de lado, mas lembrando que é como se você tivesse que cumprir o horário na escola, né? Então, evita que você se sobrecarregue. Diz os horários, você vai poder responder as perguntas dos pais, dos alunos, no horário das 8 ao meio-dia, das 1 às 5 da tarde. Estabeleça um horário fixo para isso. Senão você vai acabar misturando a sua vida, né, pessoal com a sua vida no trabalho. É fundamental que os professores cumpram com seus compromissos, mas é importante também se desconectar no momento certo. A pressão e a sobrecarga de trabalho podem ser responsáveis por crises de ansiedade, estresse e até mesmo a depressão. Então, quando estamos muito sobrecarregados, qualquer trabalho que a gente tenha, que a gente está muito sobrecarregado, isso causa ansiedade, pode causar estresse e mesmo levar a uma depressão. Muitas vezes até a depressão mais grave, né? A depressão profunda. Então vamos falar um pouquinho sobre essas doenças que podem ocasionar. A ansiedade. As pessoas não sabem lidar com a solidão. Ninguém gosta de ficar sozinho, né? E o isolamento social, ainda mais quando é imposto de repente. Então, no caso, foi nos impostos que nós devemos fazer o isolamento social para nos prevenir devido ao coronavírus. Foi nos impostos. Isso é uma regra. Então, todo mundo vai ter que seguir essa regra.
Então, foi paralisando a rotina e os planos de todo mundo, né? De todas as pessoas da comunidade, né? Do país. Então, crises como essas do coronavírus nos faz refletir, desacelerar, estar mais presente no momento atual. Tudo isso é o início de uma dura jornada de descobertas internas, que podem levar as pessoas a crises de ansiedade devido à insegurança sobre o dia de amanhã. Então, o home office foi uma saída, né, para várias empresas e até mesmo as escolas continuar o trabalho, não parar o trabalho. Muitos escritórios, as pessoas levavam o trabalho para fazer em casa, trabalhavam em casa através do home office. Mas para os professores que não possuem experiência das aulas à distância, isso se tornou uma fonte de ansiedade e preocupação. Como que eu vou fazer minha aula? Que maneira que eu vou preparar? Ah, mas eu não tenho os equipamentos adequados. Ah, mas a minha internet na minha casa não é boa. Eu não tenho um ambiente, não tenho uma sala, um local para me gravar essas aulas. Então, tudo isso causou uma grande preocupação nos nossos professores, né? Para que você sofra menos com a quebra da rotina e com a ansiedade, nós temos aqui algumas dicas. Continue acordando no horário de sempre. Eu acordo todo dia às 7 horas da manhã. Continue, siga sua rotina, siga seu horário ali. Troque de roupa e se arrume para trabalhar em casa, como se você estivesse indo, né, para o seu trabalho. Se arrume o cabelo, você vai gravar uma aula, coloque a roupa, coloque o jaleco, né, se vista como se você estivesse indo para o seu trabalho. Separe um local para chamar de estação de trabalho. Arruma uma parte da casa, uma sala, ou arruma um quarto que esteja sobrando, uma parte vaga, para você dizer que ali é o teu trabalho, que você estando ali, você não quer ser incomodado, né? Você não quer que tirem o foco do teu trabalho. Avise a sua família que você está trabalhando. Avise seus filhos, avise seu esposo. Se é um professor que está dando aula, avise sua esposa que ali você está trabalhando e você não pode ser incomodado. Faça listas com as tarefas que você pretende realizar em cada dia. Faça um cronograma. Hoje eu tenho que gravar aula, hoje eu tenho que montar uma aula para amanhã, hoje eu tenho que fazer um vídeo explicativo de como fazer a tal atividade. Então, faça lista com cronogramas, né? Síndrome de Burnet. Então, vamos falar um pouquinho o que seria a Síndrome de Burnet. Então, ela foi descoberta pelo americano Herbst em 1974, né? E por meio de um autodiagnóstico. Então, a Organização Mundial da Saúde, né? A OMS, diz que este é um fenômeno ocupacional. Então, o que caracteriza, antes de a Síndrome de Burnet, é o estado de exaustão emocional, mental e física, decorrente de um quadro prolongado de pressões e tensões na vida profissional. Então, é uma doença que vai dando sinais ao longo do tempo. E geralmente esses sinais a gente não dá muita importância para esses sinais, a gente ignora esses sinais. Então, o termo Burnet pode ser traduzido como queimar por completo. O que quer dizer, né, quando o estágio está mais avançado, quando o problema está mais grave. Quer dizer que o indivíduo sente que a sua energia, né, está esgotada, acabou, a sua energia acabou, está afetada. Então, quando o problema está mais avançado. E afeta não somente o trabalho, né, mas também as outras esferas da vida, né, no caso, afeta a autoestima, afeta o relacionamento, afeta a saúde física. Então, aqui nós temos algumas estratégias preventivas para o enfrentamento dessa doença, né, que pode ser desenvolvida pela equipe gestora da escola. Ofereça boas condições de trabalho. Então, a autoestima e a motivação de qualquer trabalhador, né, está ligada ao reconhecimento da sua atuação. Então, reconheça o trabalho do seu profissional. Tanto a sociedade deve reconhecer, como a instituição de ensino deve oferecer uma capacitação continuada, né? Capacitação contínua. Os salários devem ser condizentes à sua função. Também temos os planos de carreira, né? Tem que ter condições adequadas de trabalho
Isso é o mais importante. Então, ofereça boas condições de trabalho aos seus trabalhadores. Um bom salário, um bom reconhecimento, ofereça cursos contínuos para dar continuação no seu aprendizado, melhor maneiras de você se adaptar ao que estamos passando do coronavírus. Incentive o tratamento psicológico. Então, o sintoma inicial, é a queda do desempenho e produtividade. Então, quando os profissionais estão com falta de produtividade, não estão conseguindo transferir os conhecimentos, não estão conseguindo almejar o que deseja que o profissional, o professor, no caso, alcance. Quando eles não estão conseguindo alcançar, isso afeta na produtividade. Então, a coordenação pedagógica, a equipe gestora da escola, deve estar atenta quando isso acontece e dar o apoio necessário, incentivar a busca do tratamento psicológico. Então, incentivar que o profissional contrate um psicólogo para atender, A escola deve de proporcionar, caso isso aconteça, um psicólogo para atender os professores, Reveja as funções dos profissionais. Então, qual é o número de profissionais contratados para aquela atividade? Quantas pessoas tem para trabalhar na higienização da escola? Está certo, tem muito poucos profissionais, a escola é grande, mas só tenho 2. Então, eles vão se sobrecarregar, vai ser muito trabalho, ainda mais agora na época que a gente está precisando que a higienização seja feita constantemente. Então, eles vão se sobrecarregar, eles vão ficar sobrecarregados das atividades, vai acumular funções, eles não vão conseguir vencer o seu trabalho. Aqui citando também na parte da cozinha, pouca pessoas para fazer a higienização, para fazer a comida, os monitores de educação infantil, tem poucos monitores para a quantidade de demanda que está sendo pedida. Então, vamos ver quais as melhores maneiras e estipular, no caso, os professores, os profissionais, rever a função de cada profissional, rever se está dentro do esperado, dentro do tamanho da escola, da proposta que a escola passa. E reorganizar, se for preciso, o quadro de funcionários. Ou, se for preciso, também fazer novas contratações. Estimule a prática da atividade física. Então, aqui nós temos estimular as atividades físicas. Então, sabemos que isso impacta na saúde mental, Então, neste período de pandemia, é indispensável que todos nós ficamos horas, às vezes, sentados em frente ao computador, sem ter como se movimentar o corpo, descansar a cabeça também, porque ficam muito focados no trabalho. Então, busque efetuar parcerias com os educadores físicos, instrutores de yoga, professores que dão aulas, disponibilizam aulas, nem que seja online, para os profissionais fazerem. Hoje em dia eles ensinam na internet, até mesmo no YouTube, tem ali as aulas, exercícios para a mente, exercícios para o corpo, Promova espaços de troca de diálogos. Então, o diálogo sempre, troca experiências, A gente tem uma experiência, a gente passa para o colega da gente, a gente promove a troca de experiências. É um aprendizado que é um aprendizado mútuo e nos propicia diversas soluções. Então, todo mundo sai beneficiado, quando a relação da equipe é boa, quando a gente tem uma equipe que troca opiniões, uma equipe que tem diálogo, que expõe as suas opiniões. Então, é livre, ter uma conversa, no caso, livre, sobre vários temas, pode ser um benefício, que a gente pode ter no nosso ambiente de trabalho, para que ele se torne mais acolhedor e também agradável. Então, no caso, seriam as condições, no caso de trabalho, Aqui também vamos ver. É comum nos sentirmos ansiosos para realizar atividades no dia a dia, como uma prova difícil, temos uma prova para fazer, vamos ficar nervosos, vamos ficar ansiosos. Uma entrevista de emprego, uma viagem de negócios. O problema é quando isso se torna proporções mais sérias e começa a afetar nossa rotina, desencadeando o chamado transtorno de ansiedade, uma doença psiquiátrica que deve ser tratada. Então, aqui tem alguns sintomas, da ansiedade, no caso, tristeza,
angústia, nervosismo, sofrimento por antecipação. Estou sofrendo, antes de acontecer tal coisa já estou sofrendo. Dificuldade de concentração, não consigo me concentrar em determinada atividade. Estou muito irritado, tenho falta de ar. Esses são os sintomas da ansiedade. Aqui temos algumas dicas para prevenir a ansiedade. Pratique atividades que sejam boas para o corpo e para a mente. Exercícios físicos, exercícios de yoga, relaxamentos. Se exercite. Faça exercício. Faça uma caminhada, faça uma corrida. Escute músicas. Diversas músicas de diversos gostos. Qual é o seu gosto? Escute música. Desenhe, pinte, cante e dance. Enfim, faça coisas diferentes, né? Coisas que às vezes você gosta. Mantenha uma alimentação saudável. Continue a rotina com sua alimentação saudável. Muitas pessoas às vezes ficam só em casa, né? Por causa da ansiedade, acabam comendo, né? Coisas que não são tão saudáveis. Então, mantenha a alimentação saudável. Pratique a meditação. Abusar da criatividade para a realização de outras tarefas. Faça outras tarefas, modifique às vezes a sua rotina, né? Viva um dia de cada vez. Viva o dia de hoje. Amanhã, vivemos amanhã. Se necessário, procure ajuda profissional. Se você vê que você está muito estressado, muito nervoso, procure um psicólogo, alguém para você possa falar abertamente sobre seus problemas. Às vezes não quero conversar com alguém da minha família, procure um psicólogo, que ele é um profissional que vai te escutar, que vai te aconselhar, que vai te auxiliar nesse momento que nós estamos passando. Mantenha contato frequentemente com os amigos e famílias. Mantenha contato de forma online, através de vídeos, né? Através de WhatsApp, né? Mantenha contato. Hoje em dia tem as chamadas de vídeo, podemos gravar áudio. Continue o contato com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Então, a depressão. A depressão é um transtorno psiquiátrico que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Então, os principais sintomas são tristeza profunda sem explicação. Você está se sentindo muito triste, mas não sabe o motivo da sua tristeza. Baixa autoestima, seguido de sentimentos de inutilidade. Você sente que você não é mais útil para a sociedade, que você não é mais útil para fazer tal atividade. Mudança de apetite. Seu apetite mudou, você está sem fome, não quer comer. Ganho ou perda de peso. Comeu muito ou perdeu muito peso. Insônia. Não consegue dormir, passa as noites em claro, fica acordado. Dormir em excesso. Só quer dormir de dia, quer dormir de noite, quer ficar trancada no quarto. Sentir-se sem esperança. Perder as esperanças. Tem que ter fé que tudo vai melhorar, tem que ser esperançoso, tem que continuar com as esperanças. Sentir-se culpado. Você se sente culpado de tudo. Você fez alguma coisa, não deu certo, a culpa foi tua. Você deixou de fazer, você esqueceu de fazer tal atividade, a culpa é tua. E dores físicas, né? Dores no corpo, tem muitas dores, são sintomas de depressão. Não resuma seus dias a notícias sobre a doença. Então, aqui nós temos algumas dicas, né, do que fazer. Então, nós estamos tendo muitas notícias sobre coronavírus. Às vezes a gente liga a televisão, a primeira notícia do dia que a gente vê é sobre o coronavírus. Então, evite, na medida do possível, ler ou ouvir notícias que te causem ansiedade. Informe através de fontes confiáveis e decida a melhor maneira de proteção para você e para as pessoas que você ama. Não leia qualquer notícia. Muitas notícias, às vezes, são fake news, né? Leia notícias de sites confiáveis. Ouça e fale. Escute os problemas das pessoas com solidariedade e empatia. Muitas vezes, né, a gente no dia a dia, o que pro outro pode ser um problema, pra gente às vezes não significa nada, né? Então escuta, tenha solidariedade. Muitas vezes as pessoas querem se abrir, contar algo que está afligindo ela nesse momento. Escute, né? Respeite a opinião das pessoas, pois um dia lida com esse momento de diferentes maneiras. Não deixe de falar sobre os seus sentimentos. Converse com seus amigos, com sua família, sobre o que está acontecendo, se tem algo que está te afligindo, algo que faça diminuir a sua angústia. Às vezes a gente se abrir com as pessoas, a gente falar, a gente se sente mais leve, né? Alivia a gente.
Mantenha a rotina. Sempre que possível, mantenha a sua rotina e a das crianças também. Separe momentos para tarefas, brincadeiras e relaxamentos. Então, hora de atividade, hora de gravar aula, hora de gravar aula. Sábado e domingo, hora de descanso, hora de ficar com a família, hora de assistir um filme. Então, separe, né, as suas atividades. Seja saudável. Opte por passar este período priorizando uma dieta balanceada, sono regulado, exercícios físicos ou mentais, no caso a meditação, contato virtual frequente com as pessoas que você confia e ama. Então essas são algumas dicas, né? Aqui temos mais algumas. Se atente aos exageros. Evite o consumo do álcool, cigarro ou outras drogas para aliviar o estresse. Estou nervoso, vou utilizar o álcool, né? Vou beber para me desestressar. Não é assim que funciona. Caso sinta a necessidade deles, converse com um profissional que poderá te auxiliar na saúde física e mental. Lembre-se que o exagero no consumo desses produtos também diminui a nossa imunidade e nós precisamos estar com a nossa imunidade muito boa neste momento. Mantenha as crianças por perto. Caso seja seguro, mantenha as crianças próximas de você e evite se separar delas. Converse frequentemente com eles, explique a situação que nós estamos vivendo, né? Você não pode ir em tal lugar, né? Muitas vezes a gente explica assim para as crianças, você não pode ir no mercado, porque lá tem uma placa dizendo que não pode entrar crianças, porque não é seguro, né? Por causa do coronavírus. Então explique de maneira clara, né? A idade da criança. Isso ajuda a diminuir, né? Até a ansiedade das crianças e faz com que eles passem a entender o momento delicado que nós estamos passando. Então aqui eu tenho as referências, né, da onde eu tirei, no caso, as informações, né, Hospital Santa Mônica, né, e Alta Diagnósticos, que fala sobre a saúde e ansiedade na quarentena. Então, este seria um pouquinho que eu teria para passar para vocês hoje na nossa aula. Espero que deu para vocês terem uma noção, né, sobre a saúde mental, sobre a importância, né, de a gente continuar nossa rotina, de a gente focar no trabalho, mas também não esquecer da nossa vida pessoal, né? Lembrando que nós temos uma vida fora, né? Temos uma vida que não se resume só no nosso trabalho, né? Nós temos nossa família, nós temos nossos filhos, embora nós estamos levando, né, o trabalho para casa, tivemos que adotar muitas práticas de ensino, novas metodologias, aprender a usar plataformas online, mas vamos seguir com pensamento positivo, sempre na esperança que tudo vai ficar bem. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima aula. Fiquem bem!